Tudo bom, Alexandre? Boa noite. Eu queria começar Boa noite. para a gente falar a respeito dessa novidade, né, entre aspas, que é um time alternativo. Quando ele começa nos campeonatos, esses times alternativos eles acabam muitas vezes não encontrando os resultados, apresentam mais dificuldades. E não é o que está acontecendo com esse que a gente está vendo hoje. Esse time do Grêmio recheado de meninos que está conquistando os resultados 100% líder do campeonato. Qual é a diferença? O que está acontecendo de diferente com relação a esse time ao que a gente já viu em outras temporadas? Boa noite a todos aí. Na realidade, eu tinha falado lá em Quito, eu cheguei a comentar sobre a capacidade de entendimento desses garotos. Então, com qualquer tipo de treinamento que você ministre para eles, eles assimilam rapidamente. Então, os trabalhos coordenados que nós fizemos por esse período curto, eles têm assimilado bastante. E, graças a Deus, eles têm conseguido aplicar dentro do jogo. Buscamos uma estratégia, principalmente para esse jogo. A gente sabia que a equipe deles ia baixar muito a marcação, ia explorar os contra-ataques, e conseguimos realizar as estratégias na mudança de corredor. Nós treinamos isso essa semana e, na maioria das vezes, deu certo. Apesar dos gols ter sido de bola parada, mas criamos muitas outras oportunidades e tendo êxito no final do jogo. Bom, Alexandre, boa noite. Ainda tem mais alguns jogos para esses meninos mostrarem valor, enfim, né? Quem sabe deixarem para vocês aí, quando tiver todo o grupo, a ideia do que precisa, o que não precisa para complementar elenco. Fazendo um balanço, né, desses 3 jogos que vieram desde Bento, passando lá pelo Equador e com o jogo de hoje, dá para se dizer que você sai, o Renato que está acompanhando e que esteve no primeiro jogo, já com bastante certezas de afirmações, jogadores que vocês poderão contar para jogar muito mais nessa temporada de 21 do que até vinham jogando anteriormente? Eu acho que o acumulado de 3 jogos é muito pouco para você observar. Nós temos que dar tempo ao tempo. Logicamente, tem jogadores de muito valor aí, jogadores de qualidade, que possam, a médio a curto prazo, o Renato pode estar pensando nesses jogadores para participar do elenco principal. São jogadores de boa qualidade técnica, mas tendem a evoluir. Eles oscilam muito até pela própria idade, mas acredito que tem alguns jogadores que estão sendo observados com muito carinho. Tudo bem, Alexandre? Boa noite a você. Eu queria falar de um jogador mais específico que voltou agora, que é o caso do Léo Chu, porque no Ceará a gente viu ele como destaque, jogando sempre aberto pelo lado esquerdo, fazendo muitas vezes aquele corredor pelo lado esquerdo. E na base a gente não viu muita característica dele jogando pelo lado direito, cortando para dentro. Vocês acreditam que ele tem essa capacidade para evoluir nesse sentido e a briga dele poder ser por aquele lado? Ou é porque o Ferreira também está pedindo passagem e não tem vaga hoje para ele pelo lado esquerdo? Quando você tem um jogador que está se destacando por uma opção de lado de jogo, é difícil de você tirar. Por vezes você até alterna, muda o posicionamento. Mas o Léo Chu, para quem não conhece muito bem, não acompanhou ele na base, no Ceará ele jogou mais fixo pelo lado esquerdo, mas ele já jogou centralizado, vindo de trás como meia, e pela direita. Então ele nos dá a opção para que a gente possa alternar as situações. A partir do momento que um lateral que esteja marcando o Ferreira já lê, tem uma leitura boa das articulações do jogador, aí você pode trocar e fazer uma variação de estímulos ofensivos pelo lado esquerdo, no caso o Léo Chu. Então, ele nos dá a opção de tanto jogar pelo lado direito, como pelo centro e pelo lado esquerdo. Boa noite, Alexandre. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foram as suas conversas com o Renato neste período que ele esteve de folga, o que ele falou, daqui a pouco uma observação, uma análise sobre esses atletas que venceram do Ayacucho. Não sei se você já conversou com o Renato após a vitória de hoje, mas um pouco dessa relação tua com o Renato nesse período de folga dele.
Independente de Grêmio, a gente se fala quase todo dia, a gente troca ideias, a gente está sempre conversando sobre de que forma nós podemos fazer para melhorar os atletas, de que forma ministrar os treinamentos para que cada dia mais esses atletas possam evoluir, e não está sendo diferente. Independente de Grêmio, nós somos amigos e conversamos quase todo dia. Então, esse interrelacionamento se dá quase que diariamente, e graças a Deus, com o direcionamento dele, a gente tem dado certo e buscando as vitórias nos jogos aí. Opa, boa noite, Alexandre. Boa noite. Alexandre, o Grêmio diagnosticou no final da temporada que tinha problema de goleiro, né? Tanto que retirou o Vanderlei e botou o Paulo Vitor, né, nos jogos finais da Copa do Brasil. Mas esse mesmo Paulo Vitor era titular anteriormente e, por uma questão de talvez insuficiência técnica, mas por decisão da comissão, ele acabou sendo reserva. O Breno hoje foi o grande nome do jogo, né? Fez defesas espetaculares, assim, defesas realmente fantásticas, independente do adversário. O Breno não estava pronto ainda, não dava para o Breno ter sido visto. O que aconteceu que o Breno, nesse diagnóstico que o Grêmio tinha problemas de goleiro, o Breno não foi convocado para ser a solução naquele momento? Alexandre, obrigado. O Breno vem treinando bem, ele está sendo observado há algum tempo, e faltava, na realidade, uma oportunidade para o jogador. Mas não se pode credenciar um jogador de pouca idade uma responsabilidade muito grande à frente do gol do Grêmio, porque na primeira falha ele vai ser crucificado. Acredito que a tendência é ele evoluir cada vez mais com os treinamentos, ganhando confiança, e tem tudo, daqui a um tempo, um pouco mais à frente, ele assumir a titularidade, ou brigar por a camisa número 1 do Grêmio. Não estou te ouvindo. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o Pedro Lucas, um meia que a gente tem visto quase como um meia armador, digamos, um camisa 10, assim, também não limitando ele somente a essa posição, mas a gente tem visto outros meias surgirem no Grêmio um pouco mais altos, até mais físicos. Ele parece ter um tipo diferente, um porte físico diferente, mas apresentou uma boa técnica hoje, deu uma assistência né, para o Azevedo, que acabou convertendo o pênalti. Qual é a avaliação que vocês têm do Pedro Lucas? Entendem também que ele tem uma diferença dos outros meias que têm surgido? Quais são as qualidades dele que tu tem visto nos treinos e o que ele te apresentou hoje? Obrigado. O Pedro, a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque jogou um jogo e meio, vamos dizer assim. Entrou lá em Quito e agora iniciou o jogo como titular. É um atleta extremamente técnico, né? Jogador inteligente. Tem ainda alguma dificuldade de posicionamento, que nós estamos tentando corrigir ele. E nesse jogo ele já se posiciona melhor. Estamos adequando isso e colocando junto a parte técnica para melhorar a intensidade de jogo dele, que ele possa chegar mais na frente. Não é um jogador que você vai ver jogando de costas, tá? Esse é um dos defeitos que ele tinha, que nós estamos tentando tirar. Ele vai estar sempre circulando entre linhas, nas costas dos volantes, exatamente para municiar o ataque. Um jogador que tem um arremate muito bom de fora e a aproximação. Ele enxerga muito bem o jogo. Eu acho que, com o tempo, logicamente tendo a calma necessária, a gente pode produzir um meio-campo de muita qualidade e pode ajudar a gente nos próximos jogos. Alexandre, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Você foi perguntado aí sobre o Breno, você falou que ele é um jogador jovem, que tem tudo aí para brigar pela titularidade,
Agora, nas redes sociais, o que a gente observa é a torcida falando para o presidente Romildo que não precisa contratar goleiro para essa temporada, que o Breno é o titular, pelo menos na visão do torcedor. Se você for opinar sobre isso, ou se pudesse opinar sobre isso, você acha que o Grêmio precisa realmente contratar um goleiro ou o Breno pode sim ser o goleiro do Grêmio na temporada 2021? O torcedor é paixão, né? É de momento, é uma situação de momento. Hoje o Breno foi muito bem. Amanhã, se ele falhar, talvez não tenha essa mesma popularidade, vamos dizer assim. É um jogador de muita qualidade, realmente de muita qualidade, e tende a evoluir, mas é muito cedo para opinar se ele vai ser ou não o titular do Grêmio. Nós temos que dar o tempo ao tempo e deixar ele jogando, para ver a reação dele numa situação adversa contra equipes de porte maior, um clássico, para ver qual vai ser o comportamento dele. Mas acho que tem tudo para evoluir. Oi, Alexandre. Queria te perguntar principalmente a respeito do entrosamento dessa gurizada, que parece que a cada jogo vem melhorando, é isso que a gente vê, né? A cada jogo os jogadores se entendem melhor em campo, já se conhecem da base, é verdade, mas tudo muda quando o jogo é valendo, é um campeonato gaúcho, e contra jogadores que têm também, às vezes, até porte físico maior do que eles. E junto com isso, eu queria que tu falasse também da evolução do Ferreira e do Darlan. Darlan a gente já conhecia muito bem, já foi titular em alguns outros jogos, jogou Libertadores, e o Ferreira vem crescendo também nas escolhas dele dentro do jogo. Não dá sempre o passe para trás, não vai sempre para cima do zagueiro, está escolhendo melhor. Queria que tu falasse sobre isso, sobre o papo que tu tem com eles, juntamente com o Renato. Na realidade, o jogador hoje de futebol não pode ser só inspiração. Tem que ter o lado intelectual, tem que pensar o jogo, entender o jogo, saber o momento certo de atacar, saber o momento certo de defender, ocupar espaços. Isso tudo nós temos estimulado ao jogador para que ele faça. Que ele seja um treinador dentro do campo para ajudar, além do treinador, ajudar o treinador, né? Ajudar os outros companheiros com relação a posicionamento. Então você vê que o Ferreira está sempre bem posicionado, exatamente para usar o que ele tem de melhor, o que? A velocidade, o drible, a finalização. Já o Darlan é um jogador extremamente técnico e inteligente. O pessoal chama ele aqui de veterano, pela qualidade que ele tem e pela maneira que ele enxerga o jogo. Então ele está sempre buscando um espaço vazio para dar a linha de passe para o portador da bola. Isso facilita muito para a equipe que está saindo em construção ofensiva. Então, é um jogador que sabe cadenciar, sabe o momento certo de acelerar, e a tendência com a quantidade de jogos é que os dois jogadores cresçam, tendo ritmo de jogo e a participação cada dia mais crescendo. Com certeza eles vão ser úteis para que o Renato possa pensá-los ele um pouco mais à frente. Boa noite, Alexandre. Parabéns pela vitória. Alexandre, eu quero fazer uma pergunta envolvendo o time principal, obviamente. No time principal, a gente tem dois centroavantes, mais centroavantões mesmo, aqueles caras de área, aqueles caras do porte físico, da cabeçada, que é o caso do Diego Souza, ainda que ele seja muito habilidoso, e do Diego Churin. São dois centroavantes mesmos. Quando o Renato precisava de uma alternativa a esse estilo de jogo, procurava no Luiz Fernando esse jogador. Hoje a gente está vendo o Ricardinho surgindo como um centroavante mais móvel, que sai mais da área, que tem mais velocidade. Ele começa a aparecer para dar essa opção para o Renato de uma característica diferente? Sim, não só ele, como todos os outros, né? O Ricardinho é um jogador extremamente oportunista. Você vê pelo gol que ele fez hoje, ele acreditou. E a gente tem falado isso nos vídeos que nós mostramos e nos treinamentos, que ele acredita sempre que a bola vai sobrar para ele. É um jogador de característica diferente do Diego e do Churin, um jogador de mobilidade e aceleração curta. Então, nós temos que trabalhar um pouquinho mais as definições dele, a maneira que ele possa se portar dentro da área. Falta alguma coisa a mais para ele, mas é um jogador que tende a evoluir no processo de treinamento e no processo de jogos. Quanto mais jogos o jogador participar,
melhor ele vai entender o jogo e melhor ele vai se qualificar para uma futura condição de titular do Grêmio. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem? Tá todo mundo enaltecendo os jovens, né, que estão surgindo agora no Grêmio, e com razão, mas eu queria destacar a presença do Cortez. Eu queria até que tu falasse sobre isso, exatamente isso, porque foi um dos poucos jogadores do grupo principal que não saiu para descansar, né, que se reapresentam agora dia 22, tá junto com o grupo. Eu queria que você falasse sobre a importância desse jogador, principalmente fora de campo. O Cortez, além de ser um líder nato, é um jogador extremamente querido por todos nós. Profissional ao máximo que você possa ter pela conta, profissional exemplar, procura fazer tudo aquilo que é determinado para ele, está sempre pedindo mais, independente da idade dele. É um jogador que tem uma capacidade física impressionante, jogador que faz muito bem ao grupo, jogador alegre, participativo, e se propôs a estar conosco nesse processo de renovação aí, nessa garotada, porque nós teríamos que ter um líder dentro da equipe, um jogador mais velho que possa direcionar melhor os jogadores. E ele se propôs a fazer isso e, graças a Deus, tem dado certo, e é um jogador extremamente útil para nós. Oi, Alexandre, me ouve agora? Sim, sim. Ah, tá, não, que da outra vez o som não estava saindo, mas deu, mas arrumando. Vou refazer a pergunta, alguns assuntos já até passaram. Eu queria te questionar sobre o Breno, né? Todo mundo comentando, e realmente ele teve uma grande atuação, ótimas defesas, enfim. Quando um jogador jovem, Alexandre, tem uma atuação tão boa, se fala tanto nele, também faz parte desse trabalho, desse amadurecimento, que se dê uma segurada, para ele entender o momento, entender que ele vai ser muito elogiado agora. Isso também vai ser observado por vocês, esse comportamento dele, depois de uma atuação tão boa, de tantos elogios que ele vai receber com justiça? Com certeza. Sempre quando conversamos com os jogadores, nós mostramos os dois lados. O lado que é o atleta ser enaltecido pelas atuações, e o lado que possa acontecer quando ele toma uma falha. Então, quando o jogador é jovem, ele vai oscilar muito, vai fazer partidas excelentes e, às vezes, nem tanto uma partida boa, nem uma partida não muito boa em outros jogos. Eu acho que, como eu falei das outras vezes, é um jogador que está em evolução, tá? Mas pode oscilar no decorrer de uma caminhada um pouco mais forte aí na frente. Então, temos que ter calma e acreditar no potencial do garoto, mas com ressalvas. Tranquilidade para avaliar e saber que nós podemos contar com ele um pouco mais à frente. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço, boa noite a todos.